Brasil, terra de privilegiada paisagem, diversidade cultural, povo hospitaleiro. Brasil de enfrentamentos, de lutas, de conquistas e de muitas histórias. O futebol é certamente uma marca da brasilidade, uma marca que em todas as Copas faz pulsar mais forte o coração de milhões de brasileiros, colorindo o país de verde e amarelo e calçando a pátria com chuteiras. E por que seria diferente justamente no ano em que a Copa será em nosso país? Temos muitos problemas sim, como outros países que sediaram a Copa. Mas receber um evento desse porte é uma grande oportunidade para, entre outras coisas, gerar empregos, alavancar o turismo, atrair investimentos, ampliar a infraestrutura de mobilidade urbana e também para enfrentar mazelas e aperfeiçoar a capacidade de planejar e fiscalizar obras e outros investimentos e de gerir com transparência e idoneidade os recursos públicos. Então, quais motivos fazem surgir um movimento contra a Copa? Em um país democrático há sempre espaço para opiniões divergentes, é claro. Mas será que eventuais protestos são apenas expressão democrática ou há outros interesses e disputas no jogo? Para responder a essas questões é preciso mais e melhores informações. Por isso, a Copa de 2014 está no centro do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo ao vivo pelo portal tvt.org.br para discutir os impactos socioeconômicos da Copa de 2014. Tenho o prazer de convidar Bruno Videira, coordenador regional do projeto Jogos Limpos do Instituto Ethos, Adalberto Alves Monteiro, presidente da Fundação Maurício Grabois e editor da revista Princípios, e Michel Lohance, jornalista esportivo, atualmente na TV Cultura e um dos fundadores da revista Placar. Bem-vindos. Obrigado. Saúde e educação padrão FIFA. O Brasil não está preparado para sediar o Mundial e vai passar vergonha. Esses são exemplos de frases que grupos contra a Copa do Mundo fazem circular nas redes sociais, em manifestações e na mídia. Mas sob que circunstâncias e até que ponto essas críticas fazem sentido? Por aí que a gente vai conversar. Eu vou conversar com os mais novos aqui. Sim. Michel, por favor. Bom, eu acho que não é bem contra o futebol, né? É contra o governo, que gastou milhões e bilhões para fazer uma Copa do Mundo. Eu acho que quando o Brasil necessita de tanta coisa, que é uma coisa legal. Eu acho que o povo reclamar foi muito bom. Claro que houve alguns abusos que com o tempo vão se desfazendo, né? Eu acho que também teve incitação política na coisa, né? Mas eu acho que é normal o povo se revoltar, né, em favor, porque ele não está se revoltando contra a Copa, contra o futebol, ele está se revoltando por terem gasto dinheiro que poderia ter sido gasto e que diziam que não podiam gastar em outras coisas. Eu acho que é por aí que eu entendi a coisa da Copa. Agora, nesse sentido, pelo que a imprensa noticia e pelo que o governo diz, o Ministério dos Esportes, por exemplo, o ministro Aldo Rebelo, não houve redução do orçamento de outras pastas, como aquelas que os movimentos sociais de junho do ano passado e tal priorizaram, né? Educação, saúde, segurança pública. Não houve incremento, mas não houve redução, quer dizer, não houve retirada de recursos de outras áreas para investimentos públicos na Copa, né? Os investimentos públicos no esporte, quer dizer, nos estádios e tal, até onde eu saiba, eles foram financiados com subsídio público, claro, né? Uma coisa, eu sou a favor da Copa, eu vivo disso, eu sou jornalista esportivo, eu sou totalmente a favor da Copa. Agora, não é uma questão, eu acho que envolve questão política essa coisa, sabe? Que no meu caso, eu não gosto de discutir muito, porque nunca se chega a um determinador comum, nunca se chega a um ponto realmente importante. E o que eu acho é que é ótimo para o Brasil fazer a Copa do Mundo. É muito bom. Só que, justamente numa época em que o país estava
começando a cair na realidade que não era bem aquilo que estava sendo vendido. A gente enfrentou em 2008, né? O mundo enfrentou e sobrou para o Brasil também. Bruno, vou entrar como eu vou seguir a ordem aqui. Bem-vindo também. Como é que você vê isso em relação tanto aos protestos de um lado, quanto aos problemas de fazer uma Copa no país, que fez uma outra em 1950, tá certo? Mas sob outras circunstâncias, e fazer hoje. Quer dizer, o que a gente tem de benefício em relação a isso e o que é problemático em relação a isso? Boa tarde, Luiz. Boa tarde ao Michel e o Adalberto aqui. Eu acho que assim, os grandes eventos, a gente veio com essa pauta dos grandes eventos no Brasil desde 2007 com o Pan-Americano. Então a gente começou a analisar o que o evento traz, oportunidades, desafios, a própria oportunidade de geração de trabalho, de emprego, de renda, só que ninguém perguntou para a população brasileira se eles queriam a Copa ou não. E quando perguntaram, disseram 90% do investimento vai ser investimento privado e 10% público. E no decorrer da organização, a gente viu ao contrário. Muitos estádios com recurso público, muitos estádios... e a parte do legado, que a gente muito falou sobre mobilidade, com recursos públicos. Então, assim, o que a gente tem que analisar é justamente isso. O grande evento veio, mas veio para trazer, potencializar algo que já existia, que a gente precisa da mobilidade, precisa do transporte. E aí, se o grande evento vem com uma carga dessa, para você colocar de uma forma direta, impactando a vida da população, de uma vez só, assim, olha, o grande evento vem para fazer aquilo, naquele determinado momento. Então, assim, os gastos que poderiam ser esparçados, muito se falou do gasto para saúde, educação. A Copa hoje estima-se em 30 bilhões, só que a gente não fechou essa conta ainda. A gente está, com esse projeto dos Jogos Limpos, do Instituto Etos, a gente está tentando analisar esses dados e a transparência da Copa. Porque assim, a gente fez um recorte, Luiz, um recorte, o que a gente vai fazer? O governo vai gastar, mas como vai gastar esse dinheiro? Que jeito que eles vão gastar? Qual é a forma que a população, que todo mundo que está aqui consegue controlar o poder público? E aí a gente achou que isso seria um legado importante assim, para fazer, justamente para isso, para criar uma cultura da transparência. Porque hoje poucas pessoas entram nos portais de transparência, que desde 2012 a lei de acesso à informação está aí, poucas pessoas entram. Então a gente começou a falar, vamos analisar isso? Vamos olhar esses dados públicos, o que a prefeitura e o governo do estado divulga. Então a gente começou a trazer isso para um controle, porque assim, não adianta só a gente ir para a rua, protestar, porque assim, a Copa do Mundo, não sei, 30 bilhões se estima. Só que a saúde, o investimento é 200, 300 bilhões ano. Então, assim, é um evento focado, esportivo, que vai realizar em um mês, que está potencializando tudo isso. Então, a gente tem que analisar um pouquinho friamente cada coisa, né? Dalberto, entra na conversa, bem-vindo. Como é que é pensar um evento desse porte, que vai ser seguido daqui a pouco por Olimpíadas no Rio de Janeiro, que é outro evento, mega evento, né? Então, Como ler os prós e contras? A minha leitura é que o fato de o Brasil sediar, no intervalo de 2 anos, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, demonstrou, em primeiro lugar, a confiança que o mundo tem no Brasil. Porque esses eventos, sediá-los, há uma disputa internacional em torno disso. Então, quero primeiro destacar que não é um feito qualquer. No intervalo de 2 anos, o Brasil sediar os eventos que têm a maior participação em número de países e são os eventos mais assistidos do planeta. Bom, é claro que, e também, como foi dito aqui, no contexto de uma crise econômica que sacode o mundo. Estamos vendo a situação na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu acredito que é uma oportunidade de, no contexto de uma grande crise, que fomenta o desemprego, que recessão, de aproveitar esses eventos para alavancar o desenvolvimento do Brasil e melhorar a qualidade de vida do povo. Aí você pergunta, mas se é isso, por que o povo na rua? Primeiro, o povo na rua, eu sou daqueles que, nós estamos agora no transcurso dos 50 anos do golpe militar, eu acho que o povo tem que ir para a rua. Nós estamos respirando democracia, é porque o povo foi na rua e conquistou essa liberdade que nós usufruímos hoje. Então, se o povo foi para a rua, é porque ele tem lá os seus motivos. Então, nós defendemos, eu vejo positivo que haja manifestações, etc. Agora, sempre numa democracia, num diálogo crítico do que está acontecendo.
Por exemplo, uma coisa é o povo na rua, outra coisa, eu vou introduzir outro assunto, é a cobertura da maioria dos grandes veículos de comunicação. Nós estamos num ano de sucessão presidencial e, no meu entender, a grande mídia, por um lado, ela faz uma cobertura positiva da seleção, porque sabe que os trabalhadores, que o povo ama o futebol, então tem uma cobertura consoante à paixão do brasileiro. Ufanista, inclusive até da seleção. Agora, no que se refere à organização da Copa, no meu modo de ver, não todos, mas a maioria dos veículos de comunicação só tem olhos para enxergar os defeitos. Só bota gosto ruim em tudo, bem naquilo que se disse lá atrás, o velho cronista, do espírito vira-latas. Quer dizer, será que o Brasil tem capacidade mesmo de realizar isso? E acaba havendo uma torcida para o fracasso do velho da cronista Copa. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Então, eu acho assim que, em relação às manifestações, e aqui concluo essa minha entrada no nosso diálogo, na nossa troca de opiniões, como eu já disse, eu tenho uma visão positiva sobre eles. Eu só tenho duas observações. Uma é a bandeira de não vai haver Copa. Eu acho que quando parte dos movimentos levanta a bandeira de não vai haver Copa, aí eu já tenho divergência, porque me parece algo imperativo e autoritário a uma maioria que quer a Copa. A outra questão é uma minúscula parcela que recorre à violência, sem se preocupar se essa violência vai atingir o próprio povo. E encerro aqui mesmo dizendo que, fiel ao que eu disse no início, também me oponho à repressão da polícia contra os movimentos sociais e também me oponho a um projeto que está se gestando no Ministério da Justiça, de ser enviado para o Congresso no sentido de disciplinar os movimentos, as manifestações de rua. Eu acredito que já há lei no Brasil bastante para combater aquilo que seja errado, aquilo que é diferente do direito legítimo e sagrado do povo botar a boca no trombone. Parece que a questão é aprofundar a nossa democracia, né? E não gerar burocracia, legalismo, formalismo e tal. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Michel, que esteve na Copa de 1950. Eu tinha 11 anos, né? Sim, mas... Eu ia completar 12 anos, mas... E depois, como jornalista esportivo, durante muito tempo, fundador da revista Placar, de televisões, inclusive. Como é que você lê, quer dizer, em 1950, tudo bem, a Copa do Mundo era muito menor, menos países, etc., mas já era um evento, um grande evento esportivo. Seis cidades. Envolvidas na Copa do Mundo. E o Brasil, suponho, também não tinha grande infraestrutura, tinha problemas. Como é que foi lá? Havia esse tipo de debate naquela época? O Brasil vai passar vergonha, queremos hospitais e escolas padrão FIFA, coisas desse tipo? Olha, que eu saiba de conversas com meu pai, que era jornalista também esportivo, o grande assunto era o Maracanã, a construção do Maracanã. Que ficou pronto, nem ficou pronto, né? Fez a Copa ali, ainda faltando coisinhas e tal. Mas era uma obra majestosa, né? Um negócio assim que o povo imediatamente adotou. Mas era o único, você basta lhe dizer o seguinte, que São Paulo entrou com jogos, né? Recebendo jogos. No Pacaembu, né? Pacaembu, sabe qual foi a reforma do Pacaembu para receber a Copa? O calçamento da rua em volta do estádio. Foi a obra que teve. Da Praça Charles Miller. Porque ele tinha sido inaugurado em 1940 e era um estádio, portanto, moderno. Né? Para a época era moderno. Sim, só 10 anos de vida. E continua vivendo hoje, agora, com a mesma estrutura que tinha naquela época. O saudosismo mas do a estádio grande não coisa... arena, né? Não arena. E o saudosismo que ainda tem o Pacaembu de não ser uma arena. Isso para mim é uma referência. É um belo projeto, é um charme, né? Sim, é um belo projeto, tirando a concha acústica, é um belo projeto. Né? Essa foi terrível. É o fim da concha acústica para erguer o tobogã, mas tirando isso é um belo projeto e continua brigando jogos no meu time do coração até daqui a pouco. E é um charme, né? Você assistir um jogo de futebol no Pacaembu
é você estar junto com o teu jogador, né? Foi isso que a FIFA está tentando, né? Aproximar a torcida do campo de futebol. E no Pacaembu você tem isso sei lá, desde e ainda com o 70 padrão anos europeu atrás. de não ter alambrado. Mas né? o que incentivou a Copa do Mundo de 50 foi o Maracanã. O Maracanã é um negócio fantástico, né? Que reformaram atualmente. Mas na minha época era cimento, né? Você sentava no cimento, né? Quer dizer, quente pelo sol, né? Você sofria a influência do teu parceiro ao lado e não tinha esse Todo negócio... mundo em pé na geral, não tinha essa coisa de torcida separada. De briga de facções. Se tivesse um desentendimento, era um contra o outro. Não havia esse negócio de envolver 500 mil pessoas numa geral, briga. com 30 mil pessoas em pé, pagando, não sei, na época, R$5, algo bem módico, assim, um valor. Você tinha todo aquele charme, aquela estrutura, assim. Eu acho que eu vejo quem vai no Museu do Futebol, você tem alguém já viu o Maracanaço? Que você entra dentro de é um bem sensorial. Você chega assim, você ouve o barulho, você está numa sala escura e de repente aquela gritaria total, de repente o silêncio. Aí você para, aí você fica aquilo parece que eu estou dentro do estádio. O Maracanaço foi quando o Brasil perdeu para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 50. Né? Eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta para continuar essa conversa.